Você procurou trocar a sua dentadura por dentes fixos realizando um protocolo dentário e te falaram que você tem que fazer enxerto ósseo? Você está buscando uma alternativa de tratamento que não seja a realização de enxerto ósseo? Você quer pesar numa balança os sistemas alternativos ao enxerto ósseo e as técnicas convencionais? Se você respondeu sim a alguma dessas perguntas, eu estou fazendo esse vídeo exatamente para você. Eu sou o Dr. Hilton Stocker, eu sou cirurgião bucomaxilofacial e implantodontista. Eu sou especialista na resolução de casos complexos de pacientes desdentados totais através do protocolo e a minha missão de vida no meu trabalho é substituir a dentadura por dentes fixos. Então deixa eu te explicar uma coisa. Quando te falaram que você tem que fazer enxerto ósseo para realizar um protocolo dentário, isso de fato pode ser uma verdade. É o que acontece na grande maioria das vezes em que o paciente perdeu os dentes muito cedo e com o passar do tempo acaba ocorrendo uma reabsorção, uma perda dessa massa, dessa estrutura óssea. Aqui no meu canal eu gravei um vídeo bem interessante que explica exatamente o que é um protocolo dentário. E nesse vídeo eu te explico um pouco como funciona esse processo. Mas deixa eu voltar aqui. O que eu quero te explicar é que existem técnicas alternativas como o sistema All-on-4 e o sistema de implantes zigomáticos que fogem do enxerto ósseo. Eu também gravei um vídeo aqui sobre esse assunto, procura lá. Essas técnicas são muito interessantes e quando você compara ela com as técnicas convencionais, você verifica que elas são até muito mais interessantes para a realização, dependendo do ponto de vista em que a gente colocar esse contexto. Antes de eu começar a te explicar exatamente a diferença entre as técnicas convencionais com enxerto ósseo e as técnicas alternativas sem enxerto ósseo, é muito interessante eu te falar que a taxa de sucesso das técnicas sem enxerto ósseo, em muitos trabalhos, são até superiores às taxas com as técnicas de enxerto ósseo. Isso um pouco se deve à qualidade do osso que você está trabalhando. Quando você faz enxerto, você vai instalar esses implantes depois de um período em um osso que é enxertado. Esse osso pode até ser um osso de boa qualidade, mas nunca é igual ao seu osso natural. E as técnicas alternativas, sistema All-on-4 e sistema zigomático, eles buscam ancorar o implante no seu osso natural. E aí que está o grande diferencial da técnica. Mas quando nós colocamos isso numa balança e começamos a fazer uma comparação, a gente percebe o seguinte. Quando a gente compara o tempo de tratamento, então vamos lá, vamos comparar o tempo de tratamento quando você tem que fazer enxerto ósseo e deseja fazer um protocolo dentário. Você vai ter uma primeira intervenção em que você vai fazer um enxerto ósseo. É possível ainda que você precise, depois de um período de tempo, fazer uma segunda intervenção para fazer um novo enxerto ósseo. Entre você fazer um enxerto ósseo e formar o osso, a gente está falando aí de um período de mais ou menos 6 a 8 meses. Após esse tempo, você vai fazer a instalação dos implantes dentários e aí você vai precisar aguardar mais 4 a 6 meses para fazer a instalação de uma prótese total fixa. Já quando você usa uma técnica alternativa como o sistema All-on-4 ou zigomático, esse tempo cai drasticamente. E aí se você me perguntar, doutor Hilton, mas cai para quanto? Eu te falo, cai para 72 horas. Até 72 horas, porque em alguns casos a prótese inclusive é instalada no mesmo dia ou no dia seguinte, em 48 horas. Mas o prazo que a gente trabalha com o paciente, em geral, é um prazo de 72 horas. E aí, na imensa maioria das vezes, a gente está falando de uma prótese de carga imediata, ou seja, uma prótese total fixa ancorada sobre os implantes. Na técnica convencional, quando você espera aquele lastro de tempo todo, durante o período de espera, você vai precisar continuar usando uma dentadura, uma prótese removível, que você já tenha ou que seja confeccionada especialmente para esse período de espera. Nesse aspecto, então, a tempo de tratamento, as técnicas alternativas, elas proporcionam uma grande vantagem. Como eu te falei, isso é possível porque a gente faz a ancoragem desses implantes no osso residual saudável do paciente. E aí a gente sempre consegue
ou na maioria das vezes a gente consegue, uma alta estabilidade inicial desse implante. Se a gente for seguir aqui, eu queria te sugerir, antes de tudo, que você assista o vídeo em que eu explico o que é sistema On-4 e o que é sistema zigomático. Esse vídeo está disponível também no meu canal e é muito interessante para formar o seu conhecimento sobre o assunto. Mas voltando, quando a gente fala de número de implantes instalados, na técnica convencional, a gente está falando aí de mais ou menos 6 implantes para a arcada superior, para o dente de cima, e para a arcada inferior de mais ou menos 5 implantes. Já no sistema On-4 ou zigomáticos, a gente está falando de 4 implantes na arcada superior e de 4 implantes para a arcada inferior. Como eu falei já, pode ser até feito nas duas arcadas no mesmo dia, depende do planejamento e do contexto do tratamento. E é muito importante que você discuta isso com o profissional que vai te assistir. Quando a gente fala de instalar menos implantes, tendo uma maior ancoragem, aonde que está a vantagem disso? A vantagem disso está na higienização. Quanto menos implantes você tem, mais fácil se torna a sua higienização e menos bactérias você vai ter na aderência. Por quê? Menos superfície de contato implante e prótese você terá. É muito interessante você perceber que no sistema On-4, esses implantes eles são instalados de uma forma um pouco inclinada, como está passando aqui na tela agora. Sempre que eu vejo essa imagem, sabe do que eu me lembro? Eu me lembro da Ponte Estaiada aqui em São Paulo. Repara bem, olha como o design e a definição do sistema On-4 com posicionamento dos implantes inclinados se assemelha com a inclinação da Ponte Estaiada em São Paulo. Eu acho bem interessante essa comparação, ainda mais quando a gente coloca a foto de uma radiografia ao lado da foto da Ponte Estaiada. Mas vamos lá, vamos dar sequência aqui no nosso tratamento. Vamos falar aqui do tempo de intervenção, ou seja, do tempo que vai durar a instalação desses implantes. Como no sistema On-4 a gente está falando de instalar menos implantes, a cirurgia, ou seja, a intervenção para instalar esses implantes, ela vai ter uma duração menor quando comparada com a técnica convencional. Claro que isso também depende da destreza do profissional, da forma como ele trabalha, mas isso é fácil de entender. Quanto menos implantes nós iremos instalar, mais curta será a sua intervenção. Por fim, eu queria disponibilizar com você aqui alguns dados bem interessantes do ponto de vista científico da reabilitação com protocolo através de On-4 zigomático. Repara bem, nesse trabalho publicado pela empresa Nobel Biocare, que foi inclusive a precursora do sistema zigomático e On-4, repara no grau de satisfação dos pacientes que fizeram a técnica. E esse grau de satisfação, ele não foi medido no mês seguinte ou no ano seguinte, não. Ele é medido em pacientes que já fizeram essa reabilitação em 5, 10 e até 15 anos. Por mais que você pense que o sistema alternativo ao On-4 zigomático seja algo novo, na verdade não é. É um sistema que está disponível há muito tempo. E aí você pode me perguntar, Dr. Hilton, por que então pouca gente faz o sistema On-4 zigomático? E aí talvez eu te responda, olha, na minha opinião, seja por uma falta de conhecimento e domínio dessas técnicas. Mas é muito interessante você saber que, do ponto de vista científico, existe uma alta taxa de sucesso e uma alta comprovação da eficiência dessa técnica ao longo dos anos para os pacientes que realizaram a reabilitação. Se você quiser saber mais informação sobre esse tipo de tratamento, eu te recomendo acessar o meu site hiltonstocker.com.br. Recomendo você também a nos seguir aqui no YouTube, no nosso canal, @dr.hiltonstocker. E te recomendo também a me seguir na rede social Instagram, que tem o mesmo nome, @dr.hiltonstocker. Em todos os meus canais eu disponibilizo com frequência bastante conteúdo que vai te ajudar aí na sua tomada de decisão pelo tratamento e vai te ajudar também se você já tiver realizado o tratamento e precisar aí de informações tipo como eu vou higienizar, como eu vou cuidar do meu protocolo, enfim, tem tudo isso disponível para você dentro desses canais que você pode acessar com muita facilidade. Eu desejo que todos os dias você encontre milhares de motivos para sorrir, desejo que Deus te abençoe, abençoe a sua família e eu te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço!